Fala pessoal, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Grande Flavinho Oliveira, grande preparador físico. Sexta-feira tamo junto, meu querido. Michael, mais uma vez aí, Michael sempre presente. Grande Michael. Rapaziada, enquanto vocês vão chegando aí, hoje o nosso papo é com Ricardo Drubski, diretor de futebol do Cruzeiro, ex-treinador profissional. E também às 6h30 vamos falar com o Renato Lopes Camarão, ex-atleta de futsal e hoje gestor esportivo. Hoje o papo é sobre jogos condicionantes. Nós vamos falar com essas duas figuras aí, importantes na gestão, que tiveram também uma experiência prática importante, para a gente conseguir trocar uma ideia sobre esse tipo de treinamento. Ricardo Drubski já está entrando aí na área, já vi que ele já entrou na nossa transmissão. Em alguns minutinhos aí eu já compartilho com ele a tela. E lembrando que o papo de hoje é basicamente para reforçar o entendimento sobre como que os jogos condicionantes podem ser importantes na preparação de uma equipe, né? Como que o jogo aparece como uma ferramenta importante de planejamento de treinamento, né? Lembrando que essa semana é uma semana toda voltada para o pré-lançamento do meu e-book Jogos Condicionantes, que vocês estão olhando aí na tela. A gente vai ter uma live de lançamento oficial sábado de manhã pelo YouTube, às 10 da manhã, vai ser uma live aula praticamente, né? Em que eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, vou mostrar parte do livro. É uma live gratuita, só que para participar tem que se inscrever. Para se inscrever tem que acessar o link que está na minha bio, preencher o cadastro e vai ter o acesso livre para essa live de lançamento no sábado às 10 da manhã. Rapaziada, vamos chamar o Ricardo Drubski. Cadê o Ricardo Drubski? Vamos lá. Vamos ver se o Ricardo aceita aí. Epa! Grande professor Ricardo. Tamo junto aí. Pô, que legal, cara. É muito legal perceber o quanto a tecnologia é capaz de nos aproximar nos dias de hoje, né, Ricardo? Muito bacana, muito legal mesmo. Tá, assim, em cima dessa tempestade, né, a gente está tentando encontrar uma bonançazinha aí de novas descobertas, de novos caminhos, né? Eu espero que a humanidade não saia tão prejudicada disso tudo. É verdade, e que cada um de nós consiga sair pessoas um pouco melhores, né, do que entrou. Pois é, com certeza. Tá tudo bem, Ciro? Tudo bem, graças a Deus. Contigo, professor? Bem, também estamos aí de quarentena, que já está passando de 40, né? Daqui a pouco é cinquentena, sextentena, sei lá eu. Exatamente. Gente, olha só, o Ricardo Drubski, por que eu fiz questão de tentar trazer o Ricardo para um bate-papo nessa semana? Primeiro porque, relembrando, essa é a semana que que eu estou promovendo a divulgação do lançamento do meu e-book de jogos condicionantes. Esse tema, jogos condicionantes, ele é muito atual e o Ricardo é um profissional que, além de ter sido treinador de alto nível, que depois ele mesmo pode contar seu background, também como gestor de futebol, atualmente como diretor do Cruzeiro, também em alto nível, ele sempre foi um defensor, principalmente nas nossas conversas, sobre métodos atualizados de treinamento técnico, tático, enfim, integrados, né? Porque hoje a gente vive uma situação em que a gente precisa potencializar o máximo possível o tempo de treinamento e interligar, aproximar esse tempo de treinamento com a situação do jogo em si. E aí eu pensei, cara, eu preciso ter o Ricardo aqui para trocar uma ideia com a gente, para a gente falar, debater sobre o quanto o jogo passa a ter uma importância no planejamento do treino e o quanto o processo de treino passa a ter uma importância tão importante na preparação para o jogo. Então, Ricardo, a ideia é a gente trocar um bate-papo aí por 30 minutos, se tu não te importar, falando sobre como tu vê essa ideia, o que tu pensa a respeito disso, enfim, vamos aqui abrir, tu que é um livro vivo, né? Vamos abrir tuas páginas aí. Obrigado, cara. Eu acho que esse é um tema bastante rico
né? 30 minutos é um pingo d'água no oceano de Verdade. possibilidades que a gente tem para dissertar sobre isso. Primeiro, manifestar assim, o meu prazer, né, de estar com você aqui. Você é uma figura que eu conheço há pouco tempo, mas já percebi nesses 3 anos que a gente tem de convivência, assim, que é uma pessoa fantástica, um bom profissional, um bom caráter, tem filhos maravilhosos, né? Então, é uma pessoa mesmo da prateleira de cima. Então, é um prazer estar dividindo com você esse espaço aqui, esse momento. Eu espero que quem esteja aí perdendo tempo de nos ouvir, que leve alguma coisa desses minutos aí que a gente vai conversar. Legal. O tal dos jogos condicionantes, condicionados, situacionais, pequenos jogos, grandes jogos, médios jogos, é uma forma que existe desde sempre, não com a consciência que hoje nós empregamos, né? E, por incrível que pareça, nós ainda, falando de escola brasileira, nós estamos meio que atordoados, não, nós estamos meio que deslumbrados com a riqueza de treinamentos que nós temos hoje. Quem viveu 20 anos atrás, talvez até menos, segunda-feira é folga, terça-feira é corrida, quarta-feira é coletivo, quinta-feira é chute a gol e cruzamento, sexta-feira é coletivo, sábado é pelada e domingo é o jogo. E vamos para a próxima, né? Isso aí. Então, a riqueza de treino hoje que os pequenos jogos, os jogos condicionantes, condicionados, eles trouxeram, a riqueza é muito grande. Então, a gente ficou meio deslumbrado com isso. Uhum. E eu acho que a gente ainda está meio que surfando nessa onda do prazer, mas não pegou ainda pelo cabresto o que representa treinar em pequenos jogos, o que representa treinar especificamente, o que é treino específico. Ele é específico para mim, que sou um treinador, e não é para você, que é outro treinador. Um determinado treino é específico para mim, específico em relação ao jogo que eu tenho, a ideia de jogo que eu quero implantar, ao modelo de jogo que eu quero construir. E ele não é específico para você. Treinar em forma de jogo, treinar jogando, treinar com jogos condicionantes, é uma forma mais aproximada do jogo. É como se a gente fosse tocar piano e fosse treinar dando volta em volta do piano e apertando uma tecla a cada 2 minutos. Você não vai aprender a tocar piano dessa forma. Você vai aprender a tocar piano assentando, pedalando ali, né? E eu também não vou me atrever a querer ensinar ninguém a tocar piano, porque eu não sei bulufas, né? Mas um pouquinho do futebol a gente sabe. Então, você quer treinar o futebol dentro dessa complexidade que você tem que levar os caras para o jogo. Então, os jogos condicionantes vieram com isso. Então nós vamos treinar o 11 contra 11 sempre? O campo inteiro sempre? E aquele detalhe? E aquela coisa mais ou menos assim? E aquilo com aquilo? Como que eu faço? Eu quero dar ênfase àquilo. Então, aí sim, a gente começou a dividir o treinamento, a seccionar o treinamento, sem voltar à moda antiga do cartesianismo, né? do cartesiano, do analítico, de treinar uma coisa desconectada, mas assim, treinando conectado. Então, eu acho que nós ainda estamos precisando, Ciro, avançar uns passos para dar um pouco aos treinos condicionantes que a gente aplica. O jogador precisa, se não no primeiro momento, ele precisa, ao longo de um período de trabalho, ele precisa saber o porquê que ele está treinando aquilo. E aí a gente tem que fazer, nós, enquanto treinadores, temos que fazer feedback constante, comunicação. E não tem nada a ver com esse lado professoral. O treinador é um professor. A partir do momento que ele está ensinando um conteúdo que é dele, a ideia de jogo é dele. O modelo de jogo é dele. Então, ele vai ensinar, entre aspas, para os jogadores o que ele quer que os jogadores façam. Ele não vai ensinar o jogador a jogar bola. E a pedagogia do treino também é dele. Exatamente. Então, didática, pedagogia e tal. Então, ele tem que ser um professor, mas não tem nada a ver com esse lado professoral de ter que chamar jogador para ficar toda hora falando, explicando. Não, tem que treinar. Mas o treinador tem que ter seus momentos chaves
de interferência, de interrupção, de entrar para fazer o treino funcionar cada vez melhor. Ricardo, eu tenho aberto esse canal aqui de comunicação semanal com a rapaziada que me segue aí. Eu percebo que o perfil do pessoal que tem me acompanhado são pessoas jovens, início de carreira, e que estão ainda buscando abrir algumas portas, né? E que, de certa forma, vem em mim ou alguma inspiração, alguma, sei lá, algum exemplo. E eu também me identifico muito com essas pessoas que têm me acompanhado. E eu costumo sempre dizer assim, Ricardo, hoje eu sou um defensor, eu carrego a bandeira da busca pelo treino perfeito, sabe? Da valorização do processo de treino. Eu não vejo mais é difícil tu colocar numa balança, mas para mim o processo de treino hoje tem uma importância, um peso muito grande dentro do contexto do jogo. O que eu costumo dizer para a rapaziada que está começando? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de começar muito cedo, então já no ano de 2001 eu já estava envolvido no dia a dia do futebol, tu com certeza também, até antes disso. E eu costumo dizer para a galera o seguinte, ó, que eu, pessoalmente, eu gosto de definir o processo de treinamento no futebol em duas etapas numa idade mais contemporânea, numa época mais contemporânea. Antes de 2004, 2005 e depois dessa data, com a chegada da periodização tática, que depois virou treino sistêmico, integrado, enfim, como quiserem chamar. Antes disso, a gente tinha verdadeiramente uma proposta semanal, como tu falaste, e depois disso a gente passou a ter um olhar um pouco mais crítico sobre os processos de treino, e o treino passou a ter uma importância de impactar um pouco mais em determinados encaminhamentos do jogo. Essa é a minha visão, tá? A partir daí, o que eu começo a perceber? Né? Que a busca pela aproximação no treino de situações do jogo, ela passou a ser da maioria dos profissionais, né? Até aí, ótimo. É um princípio inicial de tu realmente treinar pelo jogo ou treinar pensando no jogo. Agora, onde que entra, de fato, na minha opinião, o pulo do gato? É o treinador conseguir identificar no jogo aqueles momentos que, pros princípios dele, são importantes, porque se a gente for falar sobre princípios de jogo ou conceitos de jogo, tu vai dizer que uns são mais importantes, eu vou dizer que outros, daqui a pouco chega um outro e diz que um outro que a gente nem falou. A partir do momento que o treinador entende, esclarece dentro de si mesmo quais os seus princípios de jogo que ele entende como importantes e que ele consegue visualizar no jogo os momentos do jogo em que aqueles princípios deles se encaixam e podem fazer a diferença, para mim, esse é o pulo do gato para tu conseguir trazer, fazer um recorte, tirar uma foto desse momento do jogo e trazer isso para dentro do teu treinamento como um jogo, uma atividade de jogo adaptado que vai condicionar o teu atleta a, naquele momento, ter um comportamento que tu acredita que é o mais adequado. Então, eu vejo que a grande diferença hoje está nisso, Ricardo. Eu acho que essa noção geral de que treinar espelhando o jogo e treinar se aproximando do jogo é muito clara para todo mundo. Mas como na prática conseguir fazer isso acontecer, que eu vejo que é a maior dificuldade dos profissionais. O que tu acha? Eu assim, acho bastante pertinente tudo isso que você disse. Realmente, o treinamento ele é tirado das necessidades do jogo, desde a época do analítico até agora. Agora, o que eu acho que nós, os treinadores, têm que mudar essa chave de ver o detalhe, de ver somente o detalhe, para ele ver o contexto. Então, ele tem que mudar essa chave na cabecinha dele. Ele tem que ver o treino acontecer, o jogo acontecer, e dentro da complexidade, que é 22 jogadores interagindo em 7 mil metros quadrados, dentro dessa complexidade, ele conseguir detectar comportamentos. A partir do momento que ele faz essa leitura, ele começa a ver o jogo e não começa a ver o jogador. Então Verdade. Quer dizer que o jogador não é importante. Mentira. O jogador sempre será um instrumento de maior importância, da maior relevância. Porém, contextualizado, né? É ele que não deixa fazer, é ele que falha, é ele que acerta. Então, o que é preciso, o treinador moderno hoje, ele precisa ver um treino e sentir assim, olha, o que está acontecendo aqui é o que eu realmente quero que aconteça. E aí, ele conseguir interferir no treino. Galera, olha aqui, isso aí tá legal, isso é assim.
Isso não é assim. Então, esse tipo, eu acho que a grande diferença dos treinadores hoje, algo acontece no treino, entre o treino e o jogo, que nós, da Escola Brasileira de Futebol, da Escola Brasileira, do jogo brasileiro, não estamos conseguindo detectar. Veio o nosso amigo Jorge Jesus. Chegou a velocidade com que ele resolveu faz parte de um acaso pertinente ao futebol, pertinente ao esporte coletivo. Descobre-se por acaso muitas coisas. Uhum. Né? Descobre-se por acaso muitas coisas. A maçã que caiu da árvore, caiu na cabeça de um indivíduo, ela ajudou a desenvolver a teoria da gravidade, o caramba, aí o cara não sentou ali para esperar a maçã cair, né? Para esperar a fruta cair. Então acontece, mas quem vê o Flamengo do Jesus e vê outros Flamengos, vê que tem algo diferente. E ele treina parecido com todos. O Sampaoli da mesma forma. Estou precisando ver melhor o gaúcho aí, o seu conterrâneo aí, o Cudê, que está fazendo umas coisas, o Inter está fazendo umas coisas diferentes. O Grêmio, ao seu ritmo, também fez. O Machado, lá, o Roger Machado, também fez alguma coisa diferente. O Enderson ali. O que está acontecendo? Algo acontece no treino. Então, eu acho que está muito envolvido com a maneira do treinador se envolver com o treino, com o jogador, com a equipe e com o jogo. Por quê? E tu acredita também, Ricardo, que essa... Sim. Seu time treina a mesma coisa que o meu. Sim. Nós vamos hoje na internet, pegamos treinos do Guardiola, do Klopp, do Zidane, sei lá quem que eu quero pegar. E eu pego, vou lá e... meu time vai jogar igual o Barcelona, vai jogar igual o City, vai jogar igual o Liverpool. E não joga? E é o mesmo treino? O que está acontecendo? Então, é onde eu falei isso uma vez com um diretor de futebol que trabalhava comigo. E eu falei assim, acredito muito no poder do treino. Ricardo, mas você não tem que ficar pensando nisso não, porque futebol tem muita sacanagem, tem muita safadeza, tem muita roubalheira. Peraí. Não. Não estou querendo dizer disso. Eu estou querendo que eu acredito muito no poder do treino enquanto transformador. Agora, que treino? Que treino? Que interferência que nós vamos ter? Quais os componentes da transferência nós estamos usando? Repetição, muitos conteúdos, foco. Vou focar em tudo. O jogo já é foco em tudo. Se você fizer um 7 contra 7, já está no jogo. Você está treinando tudo. Agora, o que você está focando? E já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo muitas vezes. Então, por isso eu falo com propriedade. Ou então só aconteceu comigo. Nenhum treinador acontece. Eu bolo um treino aqui hoje à noite, para amanhã de manhã, eu chego todo entusiasmado. Eu vejo que o treino foi para outro caminho. Culpa minha ou do treino? Eu pego... No início eu ficava apavorado, aí parava treino toda hora. Esse treino foi pro saco. Foi embora. Não! Será que eu foquei naquilo que eu queria? Será que eu expliquei direito o que eu queria? Será que eu não podia ter deixado o treino me levar? Treino leva eu? Né? Me levar e falar assim, vamos treinar essa coisa, amanhã eu treino outra. Então, é a maneira do treinador lidar com o treino, com a complexidade que cada treino tem, é que eu acho que está a diferença para o que vai acontecer no jogo. Eu concordo totalmente contigo. Cara do treinador. Mas concordo totalmente contigo. Que o treinador dá no treino. Concordo totalmente contigo, Ricardo. Gostaria até de acrescentar uma seguinte situação. Eu acredito muito na clareza de entendimentos por parte do treinador com relação aos seus próprios princípios de jogo, tá? Tu tem muito mais experiência do que eu, mas na pouca experiência que eu tenho neste meio, não é raro tu encontrar profissionais que não têm um entendimento muito claro dos seus próprios princípios de jogo, tá? Quando tu não tens isso, me parece que tu fica um pouco prejudicado na questão do planejamento das atividades mais específicas que devem estar relacionadas aos princípios de jogo que tu como treinador, que eu como treinador acredito, para que o treino saia mais aproximado do jogo, para que comportamentos possam ser treinados, repetidos no treinamento e que no jogo possa se ter
uma repetição em alguns momentos da performance. Então eu ainda iria num passo mais atrás ainda, né? Sobre todo o contexto, né? Quer ser treinador, na minha visão, quer elaborar um processo adequado de treinamento, esclarece na tua cabeça, para ti, quais os teus princípios, os teus conceitos, ou tuas ideias de jogo, porque elas é que vão encaminhar todo o processo. Não existe treino bom ou útil que não esteja alinhado a alguma ideia de jogo do treinador. Não sei se tu concorda. Ciro, muitos treinadores da nossa escola e de outras escolas também, eu não defendo o jogo europeu, eu defendo o jogo moderno. Se ele está sendo jogado aqui no Brasil, no Paraguai, ou na Espanha ou na Holanda, eu defendo o jogo moderno. Então, nós temos problemas aqui, temos problemas lá também no primeiro mundo, né? Então, muitos treinadores não têm ideia de jogo. É isso que eu As digo. suas ideias de jogo são fragilizadas. Ou são Aqui no confusas. Brasil, então, onde nós dependemos do resultado de amanhã para permanecer no cargo, aí que basta uma pessoa, aqueles treinadores, quantas vezes eu já vi, e quantas vezes eu já sofri essa pressão. Ô, Ricardo, você não acha que fulano é melhor do que o ciclano? Você não acha que jogar com 2 homens lá na frente, ao invés de jogar com 2 abertos, esses 2 abertos custa chegar... Nossa, isso me dava arrepio de ouvir. E o treinador pega e vamos mudar para 2 fechados, 2 abertos e tal. Então, você tem que ter, primeiro de tudo, convicção. Convicção daquilo que você quer. E a ideia de jogo está diretamente ligado à crença, acreditar naquilo. É claro que você tem que ter uma base de conhecimento para poder acreditar numa linha. Não estou dizendo que um aventureiro chega aqui, ele tem fé, ele acredita, vamos lá, galera, vamos. Não vai ganhar um jogo, 2 jogos, mas não faz trabalho. Então, com essa base de conhecimento. Então, precisa ter realmente convicção daquilo que quer. O Vitor Frade, que é o pai da periodização tática e que tem mais de 40 anos a periodização tática, ela vingou realmente, ela começou a aparecer para o mundo com o Mourinho. A periodização tática entrou tão atravessada no futebol que até o Mourinho não podia revelar que ele era periodização tática porque ele trabalhava no Benfica. E ele foi formado na Universidade de Lisboa. E como a periodização tática veio da Faculdade do Porto, havia essa rivalidade. Então ele ficava segurando. Mas quem é que não leu literatura respaldada pelo Mourinho e que, não, em termos de literatura de conhecimento, o Mourinho deu o boom do treino sistêmico, né? Esqueça um pouco periodização tática. Mas um dia perguntaram para o Vitor Frade numa conferência lá, numa palestra, num workshop, alguma coisa parecida, ele falou assim: o que o senhor fala da intensidade? Ele falou: intensidade para mim nada é a mesma coisa. Eu vejo intensidade, eu vejo outras coisas contextualizada ao jogo que eu estou fazendo. Então ele questionou até o grande marketing hoje do futebol é intensidade. Até nesses jogos que a gente viu aí da Copa de 70, a gente via os próprios tricampeões. Comentaristas? Da intensidade, Os tricampeões também falam que não tinha intensidade. Como não tinha? Lógico que tinha intensidade para o treinamento daquela época, para o nível do funcionamento daquela época, da performance que se alcançava naquela época, né? Então, intensidade baseada em quê? O Brasil, dentro daquilo que tinha de intensidade, fez uns jogos muito bons. Teve momentos ruins também na Copa de 70, mas ganhou todos os jogos. Tinha jogadores fantásticos, né? Eu amanhã vou lançar um Instagramzinho falando justamente de um jogo que eu vi em reprise, Werder Bremen e Borussia Dortmund, pela Copa da Alemanha. Um jogaço dentro da cidade de Bremen e 3-2 para o Bremen. O Bremen começou ganhando 2-0, bem, e o Borussia... Mas jogo lindo. E eu fiz um paralelo entre o jogo, entre a Copa de 70, a final, e o jogo deles. Muita coisa parecida, só que intensidade diferente. Então você tem que pôr intensidade. Hoje nós temos um jogo muito intenso no Brasil. Os níveis físicos do brasileiro são parecidos com os melhores europeus. Agora, me diga aí, aponta para mim o perfil de jogo de 10 clubes brasileiros. Se estiver difícil, aponta para mim 5.
Significa o quê? Que a intensidade está sendo usada ao léu, está sendo usada de qualquer forma, está sendo usada com uma verticalidade burra, não é uma verticalidade objetiva, com qualidade. Então está aquele pimbolim danado, todo mundo bate lá e bate cá, bate lá e bate lá, intenso, o jogador sai morto. Nós que conhecemos vestiário, você vê como os jogadores entram em campo. Sim. Eles deram, em vestiário, deram o máximo. Quando, na verdade, a intensidade é uma das peças que constrói um jogo de resultado, né? E não a única, né? Então, eu também percebo isso, que essa palavra, talvez pelo apelo popular que se tomou, ela passa a tomar a frente de planejamento de treino, de planejamento de jogo, até de conversas de vestiário, quando na verdade... Esse jogador me serve porque ele é intenso. Porque ele é intenso, Então quer dizer que ele é intenso o quê? Com a bola, sem a bola, no momento ofensivo, no ofensivo? O jogo é regido por vários princípios de conceitos. Verdade. Enfim, então, o Cruyff já dizia isso muito, que a bola andando, a velocidade da bola é mais importante que a velocidade do jogador. Sim. Né? Então, a velocidade com que a bola anda. E aí, Ricardo, eu gostaria de voltar mais uma vez em algo que eu tenho sido repetitivo, que é a defesa do entendimento por parte do treinador dos seus princípios de jogo, dos seus conceitos, né? A intensidade de jogo ou uma intensidade individual deve estar alinhada e contextualizada com a ideia que o treinador tem, né? Vou dar um exemplo. A gente observa o Atlético de Madrid com o Simeone, que tem uma proposta de jogo muito clara, muito explícita, que é diferente da proposta de jogo do Barcelona, né? E que, de certa forma, nos momentos diferentes do jogo, demonstram e manifestam intensidades também de forma diferente, né? Então, só que são intensos, né? Então, a intensidade por si só a intensidade descontextualizada, ela também não vai nos levar a um lugar muito, né? Assim, um lugar que se quer, né? Exatamente. Eu me distraí aqui com... Fica à vontade. Um comentário aqui de um participante aí da nossa live, né? Ele falando que o jogador sai extenuado fisicamente e mentalmente também, né? Cognitivamente. Verdade. E é lógico, hoje o jogo é muito mais pensado. Então o jogador hoje, ele tem que, como sempre foi, se você pegar a Copa de 70 aí, só para ficar nesse momento retrô que nós estamos vivendo, né? Se você pegar a Copa de 70, você vai ver jogadores fazendo individualidades erradamente, abusando da individualidade. Então, já naquela época, hoje, em que os espaços estão cada vez menores e que um erro é mais fatal, né? Você abusar, você não pensar, não jogar com a cabeça, né? Não jogar com a cabeça, você realmente vai se desgastar muito mais. Então, o Zico já falava isso numa biografia dele, em que quando ele saía de campo, ele saía muito cansado física e mentalmente, porque ele pensava no jogo, nas possibilidades do jogo o tempo todo. Agora, atendo naquilo que você falou sobre os princípios. Tem tudo a ver com a ideia de jogo. O que é ideia de jogo? Eu sou um treinador que eu tenho uma ideia de jogo e para se construir essa ideia de jogo eu preciso de farinha, preciso de ovo, preciso de leite, preciso de açúcar, preciso de um temperinho de laranja ou de coco ou de uva ou de abacaxi que eu prefira. Então eu preciso colocar isso aqui. Então para fazer o meu jogo eu preciso dos meus princípios. Eu gosto de um time que joga profundo, eu gosto de um time que joga com troca de passes, eu gosto de um time que joga com abertura de jogadores pela beirada, a bola tem que ir lateralmente para explorar os espaços. Eu gosto que o meu time joga com a primeira linha defensiva bem lá em cima, com linha alta. Gosto que o meu time joga sempre em bloco. Opa, falei aí meia dúzia de conceitos coletivos importantes. Coloque esses ingredientes no seu treino, cobre esses ingredientes no seu treino, saiba ler esses ingredientes no treino e no jogo. Eu já fui muitas vezes para a beira de campo e ficava vendo, fazia até pose de intelectual, porque os treinadores famosos faziam. Aí eu tinha que também parecer que estava entendendo tudo, não estava vendo bulufas. Porque meu treino era chute a gol, meu treino era coletivo, que é 11 contra 11 num campo inteiro, onde você tem que cobrar tudo. Como é que você cobra tudo num coletivo? Você não cobra. Didaticamente, o coletivo é um treinamento defasado. Sim. Ele é útil, mas dentro de um contexto, né? E aí eu ia para a beira de campo e ficava. Hoje não, porque eu não vou mais para a beira de campo.
Mas até pouco tempo eu estava na beira de campo, eu ia para ver o que meu time estava apresentando. Enquanto compactação, enquanto troca de bola, troca de passe, enquanto recuar, retornar em bloco e Os teus princípios, rapidamente. né? Os princípios que eu treinava durante Que a tu semana. acreditava. E aí eu Ricardo. ia para o vídeo pós-jogo, eu sei que nós estamos acabando, eu ia para Uhum. o vídeo pós-jogo e perguntava para os jogadores onde é que nós erramos aqui. Ah, onde é que nós erramos? Ah, nisso. Pois é, e nós estamos treinando, entendeu? Esse feedback é importante para que a gente se entenda. E fazer o jogador estar integrado e participante do processo, né? Entendedor principalmente, né? Exatamente. Ricardo, eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. A gente tem mais alguns minutinhos, o professor Renato Lopes também já tá chegando. Vale lembrar que esse bate-papo, já agradecendo mais uma vez o Ricardo, ele tem essa temática de treinar pelo jogo em função da gente estar na semana de lançamento do meu e-book de jogos condicionantes, né? E eu queria te mostrar rapidamente, Ricardo, tu que é um autor, um escritor renomado, né? Eu sou um aprendiz recém. A gente vê muita coisa de uma obra pelo seu sumário, né? Eu queria te mostrar rapidamente a divisão do e-book, tá? Ele fala primeiro sobre essa questão do jogo jogado, ou seja, o que é o jogo jogado, como identificar momentos dentro de um jogo que está sendo jogado, né? Que eu vejo como uma parte fundamental para tu começar a pensar o treinamento. Depois ele fala sobre treinando com o jogo pelo jogo, ou seja, como tu conseguir transportar esses retratos do jogo para o treinamento, né? Aí ele entra efetivamente na definição de jogos condicionantes, né? Uma definição bem clara, bem direta, bem didática e fácil de entender. A ideia é que esse book seja quase que um guia de bolso para profissionais que possam ter nele também um referencial no dia a dia, né? Aí a gente entra para questões práticas, Ricardo. Olha que bacana, isso que me deixa muito orgulhoso. Como criar um jogo condicionante? Passo a passo para criar um jogo condicionante. Ou seja, eu tenho todo o escopo de onde começa, por onde passa, como se faz, enfim, e aonde chega. E aí, depois desse passo a passo, eu incluí uma pergunta que está presente em todas as palestras que eu dou. Ah, professor Ciro, mas qual tamanho de campo eu uso? Aí eu tenho ali, qual tamanho de campo utilizar? Cruzando dados de objetivo, de treino, de princípio de jogo, de tempo, com tamanho e número de jogadores. E aí também tem um outro item que fala assim, Ricardo, algo que tu falou bastante. A figura do treinador nos jogos condicionantes. Como intervir, qual tipo de intervenção, qual tipo de posicionamento, como que o treinador deve atuar para tirar o máximo desse tipo de atividade. E aí o e-book encerra com uma sugestão de 20 atividades descritas e práticas, né? E em cada um desses capítulos, Ricardo, que tu vai avançando no e-book, tem links que tu clica e te remetem a um vídeo meu no YouTube explicando detalhadamente. Então, assim, eu estou bastante feliz com essa obra. O lançamento oficial vai ser no sábado, Ricardo, às 10 da manhã, numa live que eu vou fazer pelo YouTube. É uma live gratuita que todos estão convidados, só que tem que fazer uma inscrição. O pessoal que quiser participar dessa minha live, vai lá na minha bio, acessa o link que está ali, preenche o cadastro e vai receber depois um e-mail com o link para acessar essa live. Nessa live de sábado no YouTube, eu vou compartilhar minha tela do computador e eu vou praticamente dar uma